Olá, esse é o vídeo número 10 que eu estou postando aqui no meu perfil sobre experiências adversas na infância, as chamadas ACEs. E hoje eu vou contar mais um caso clínico de violência física. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, eu te convido a assistir e você vai entender e aprender muito sobre você mesmo. Eu sou Anderson Alves, psicanalista, e esse espaço é para falar sobre saúde mental. Vamos lá. Eu quero começar com esse caso clínico e o que eu vou te contar, infelizmente, aconteceu e ainda acontece com muitas crianças no Brasil e do mundo. E talvez tenha acontecido até com você. Ou no mínimo você tenha conhecido ou conhece alguém que tenha passado por isso. E mais uma vez eu vou usar nomes aqui de forma fictícia, ok? João, ele tinha 9 anos, quando ele começou a perceber que o corpo dele aprendia sozinho a se encolher, a ficar menorzinho, a ficar menos perceptível. Isso acontecia antes do tapa, antes da bronca, antes das palavras de agressões físicas e verbais, antes até do pai abrir a boca. Sabe quando o nosso corpo reage antes da mente? Isso não é frescura, isso é trauma. Para o João, a casa da sua infância era um campo minado. A lição de casa mal feita era um perigo para ele. O copo que ele derrubou se tornava um perigo. A pergunta errada também era perigosa. O dever de casa feito de forma errada era motivo de ser chamado de burro, de estúpido, que não vai vencer, que não vai ser ninguém. E o cérebro dele aprendeu rápido. Fique alerta, não confie, apenas sobreviva. Você não pode errar, João. Cuidado. A ciência hoje sabe que o corpo de uma criança que é exposta à violência física, ela produz doses excessivas e tóxicas de cortisol. Você sabia que o cortisol, que o excesso dele, pode eliminar inclusive neurônios? Isso mesmo que você ouviu. Eu vou repetir. O excesso crônico de cortisol pode eliminar neurônios e causar danos estruturais ao cérebro. O cortisol, ele é conhecido como o hormônio do estresse. E quando seus níveis permanecem elevados por longo tempo, ele se torna neurotóxico, afetando principalmente áreas relacionadas à memória e emoções. O estresse crônico, ele pode inibir a produção de novos neurônios e reduzir as conexões neurais, prejudicando a neuroplasticidade. Essa neurotoxicidade, causada pelo excesso de cortisol, ela pode se manifestar através de falhas de memória e dificuldade de foco, mudanças de humor, ansiedade e irritabilidade extrema. Sabe quando você explode, quando percebeu, já foi? Pois é. E você também pode desenvolver, essa pessoa, dificuldade de aprendizado e tomada de decisões são prejudicadas. Tem risco aumentado de depressão, o coração acelera, o sono quebra, a memória falha. A aprendizagem trava. E tem algo pior. A criança, ela passa a acreditar que merece tudo isso. Quando você cresce acreditando que apanhar educa, vira um adulto achando que amor machuca. E acaba buscando alguém que te faça sentir também isso. Isso tudo é um fenômeno inconsciente. E essa crença, ela te destrói em silêncio. E esse estudo sobre as ACEs comprova que vítimas de abuso físico na infância têm riscos, sim, aumentadíssimos de ficar viciado em drogas ilícitas e remédios controlados, depressão, transtorno de pânico, doenças do coração. Costumam ser pessoas com baixa imunidade, sofrer de algum tipo de doença autoimune, problemas intestinais, problemas respiratórios, têm comportamento impulsivo, podem viver sem perceber em relacionamentos abusivos. E isso tem um porquê. O corpo aprende a se defender mesmo quando não precisa mais. Isso é muito sério. Mas lembra que eu estou falando do João? O João cresceu. Ele virou um homem forte por fora, mas completamente quebrado por dentro. Explodia do nada, desconfiava de todo mundo, não tinha paciência com ninguém e parecia que estava correndo risco o tempo todo. E o pior, ele chamava isso de temperamento e de perfil. Acreditava que era assim mesmo, que ele nasceu assim, vai viver assim, vai morrer assim. Não era temperamento, era sobrevivência. Ele aprendeu lá na sua infância tóxica. E por isso eu preciso te dizer uma grande verdade. O abuso físico não termina quando a mão abaixa. Ele vira um programa na sua mente, que fica rodando em segundo plano o tempo todo, e o pior, durante décadas, até que você tome uma decisão de consciência para que você possa mudar. E existe sim uma chave. Identificar não é reviver. Identificar é significar. E precisa doer para não doer nunca mais.
E quando João entendeu que não era culpa dele, o peso começou a cair. E pela primeira vez, ele percebeu que podia viver sem medo do próximo barulho. Se você reconheceu algo aqui, eu te afirmo, não se culpe. Isso não é fraqueza, é ferida. E feridas curam quando são expostas à luz. De coração, eu espero que esse caso tenha te ajudado ainda mais a refletir e ajudado a se reconhecer melhor. Então eu te peço, curta esse vídeo, compartilha, principalmente no grupo da sua família. E até a próxima. Não perca o próximo vídeo. Um grande abraço e que Deus te abençoe. Tchau, tchau.